Olá, pessoal! Mais uma semana de atividades online. Dessa semana, nós vamos estudar um assunto novo em biologia. Esse assunto vai estar no livro de vocês, na página 46, o capítulo 3, e vai tratar de um assunto que eu particularmente adoro e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Também nessa semana, eu vou implementar uma metodologia nova através de vídeos, da explicação em áudio para vocês sobre esse assunto. Tudo isso para tentar facilitar a aprendizagem de vocês. É claro que aulas online, aulas remotas, muitas dúvidas podem surgir da parte de vocês. Então, eu vou querer que ao final de vocês assistirem essas aulas e responder as questões, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que eu vou estar lá ajudando a vocês, respondendo, para que esse processo ele se torne bom, né? Que vocês consigam entender o conteúdo, já que é um conteúdo importante, é um conteúdo que cai no Enem, é um conteúdo que vai cair na avaliação de vocês. Então, a gente precisa desse feedback, eu preciso desse feedback de vocês, se vocês conseguiram compreender, se vocês estão compreendendo, se vocês precisam de alguma ajuda, tá bom? Bem, turma, como vocês puderam observar no slide anterior, o assunto que nós vamos ver nessa aula é grupos sanguíneos, o sistema BO especificamente. Então, esse grupo sanguíneo, para a gente adentrar esse assunto, é necessário que a gente relembre alguns conceitos importantes. Dentre eles, quais são os elementos que existem no sangue? E então, lá no primeiro ano, nós vimos que o sangue ele é constituído pelo plasma sanguíneo e constituído pelas células sanguíneas. O plasma, vocês podem observar nessa primeira imagem, é esse líquidozinho que está em amarelo. Esse plasma, dentro desse plasma, eu tenho as células sanguíneas. E quais são essas células sanguíneas? Eu vou ter a célula principal, que são as hemácias. Essas hemácias também são chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Essas hemácias, ela tem um importante papel, que é o transporte de oxigênio. Eu tenho também, como célula sanguínea, os glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos são nossas células de defesa. Aí entram leucócitos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, enfim, todas as células de defesa do nosso organismo. E nós temos também as plaquetas, que elas têm um importante papel na coagulação sanguínea. Um outro conceito importantíssimo que a gente tem que entender é o conceito, a relação antígeno e anticorpo. Nós sabemos que nós temos um DNA específico. Cada ser vivo tem um DNA específico e, consequentemente, um grupo de proteínas diferente de qualquer outro ser. Um exemplo disso é quando nós somos atingidos por um vírus. Quando nós somos atingidos por um vírus ou por uma bactéria, esse ser vivo, esse micro-organismo, ele ataca o nosso corpo e, ao penetrar nas nossas células, as suas proteínas, que agora nós vamos chamar elas de antígenos, não são reconhecidas pelo nosso sistema imune. Elas são reconhecidas como algo invasor, como algo estranho. Logo, o nosso corpo, o nosso sistema imune, começa a produção, o recrutamento de células de defesa, que nós chamamos de anticorpos. Esses anticorpos também têm proteínas. E esse antígeno, ele tem uma ligação com um anticorpo específico, ou seja, é através dessa relação entre antígeno e anticorpos que nós temos o funcionamento do nosso sistema imune. E também no grupo sanguíneo nós vamos ver que existe também uma consequência quando o anticorpo ele se liga ao antígeno. Por agora, eu quero que vocês entendam o quê? Que sempre que eu tiver um antígeno, ele pode ter uma reação, ele pode ter uma união com um anticorpo específico. Ou seja, para o antígeno é a proteína produzida pelo ser invasor e o anticorpo é a resposta do nosso sistema imune. E onde é que vai cair? Onde é que vocês vão precisar usar esses termos antígeno e anticorpo? Nós vamos precisar usar agora, quando nós começamos a entender o sistema BO. Então, vamos lá. No sistema BO, nós temos 4 tipos de sangue.
o sangue do tipo A, o sangue do tipo B, o sangue do tipo B, o sangue do tipo AB e o sangue do tipo O. Esses tipos sanguíneos, eles são caracterizados pela presença ou pela ausência de substância ou de proteínas na membrana das hemácias sanguíneas. Essas proteínas que existem lá na membrana das hemácias sanguíneas são os antígenos, que aqui nós vamos chamar de aglutinogênios. Eles também são caracterizados pela presença ou pela ausência de outra proteína, de outra substância, que são as aglutininas, que a gente aprendeu no slide anterior, que seriam anticorpos. Então, resumindo, as aglutininas são os anticorpos, estão lá no plasma sanguíneo. Os aglutinogênios são as proteínas que vão estar lá na membrana das hemácias e que também são chamados de antígenos. Então, eu tenho dois tipos de aglutinogênio, do tipo A, do tipo B, e tenho dois tipos de aglutinina, dois tipos de anticorpos, anti-A e anti-B. Esse nome anti não significa que é contrário, não. Vocês vão entender isso aí bem direitinho. Nessa primeira imagem, vocês estão vendo aí uma pessoa que ela tem o sangue do tipo A, ou seja, ela tem um aglutinogênio ou um antígeno tipo A. Esse aglutinogênio, ele tem uma característica, é uma proteína, tem uma característica específica. Aí no desenho, eu resolvi trazer um desenho para vocês, imaginando que essa proteína, ela é arredondadazinha, só para vocês notarem a diferença delas dos tipos sanguíneos, certo? E lá no meu plasma sanguíneo, eu tenho uma aglutinina. No caso da pessoa que é do tipo A, ela vai ter uma aglutinina chamada anti-B. Mas por que ela vai ter uma aglutinina? No slide anterior, nós vimos que uma pessoa que ela é do tipo sanguíneo A, ela apresenta na membrana de suas hemácias um aglutinogênio do tipo A. E lá no plasma sanguíneo, ela apresenta um anticorpo ou uma aglutinina do tipo anti-B. Por quê, pessoal? Porque se a pessoa apresentasse um anticorpo que ele pudesse se ligar a essa proteína, ou seja, pudesse se unir, reagir a essa proteína, poderia acontecer o que nós chamamos de aglutinação sanguínea. O que é? É o sangue, como essa imagem que estão vendo aí, o sangue ele começar a criar, a se juntar. As hemácias vão se juntando e vão começar a aglutinar. E isso, pessoal, pode impedir a circulação sanguínea, ou seja, elas vão começar o sangue a juntar-se, a ficar, o próprio nome já diz, aglutinar. E isso geralmente ocorre muito em transfusões sanguíneas erradas. A gente vai voltar de novo para esse assunto mais à frente. Mas por agora eu quero que vocês entendam que lá no meu plasma sanguíneo, eu nunca posso ter um anticorpo igual à minha proteína. Ou seja, eu não poderia ter uma proteína A no sangue tipo A e ter um anticorpo anti-A. Por quê? Porque eles dois iam se juntar. Esse nome anti, não olhem pela questão de ser anti, contrário, não. Analisem como se fosse um anticorpo, certo? Nome anti de anticorpo, analisem assim, que fica melhor para vocês. Então, eu nunca poderia ter uma proteína A e um anticorpo A. Por quê? Porque eles dois iam se unir, eles dois se unindo, o sangue ia aglutinar, ia se juntar. Consequentemente, ele ia impedir a circulação sanguínea. E se for um sangue uma veia, um vaso sanguíneo, uma artéria que leve sangue para um local específico, um local importante, como o suprimento cardíaco, enfim, esse pode acarretar um problema muito mais sério, né? Continuando com nossa aula, a pessoa que vai ter sangue do tipo B, ele tem uma proteína o quê? Uma proteína B, ou seja, ele tem um aglutinogênio na membrana de sua hemácia, na membrana plasmática de sua hemácia do tipo B. E lá no plasma sanguíneo não pode ser B, né? Então vai ser o quê? O outro tipo, que é o anti-A. Então ela tem proteína B na membrana, lá no plasma, anticorpos anti-A.
Se uma pessoa ela for do tipo do sangue AB, ela vai ter na sua hemácia os dois tipos de aglutinogênio. Tanto o aglutinogênio tipo A, vocês podem verificar na imagem, tanto o aglutinogênio do tipo B, ela vai ter ambos tipos de aglutinogênio. E lá no meu plasma sanguíneo, ela não pode ter anticorpos. Porque se ela tiver qualquer anticorpo, ele pode se unir, ele pode se ligar a esse antígeno ou esse aglutinogênio que tem lá na membrana da hemácia. Então, a pessoa do tipo B não tem nenhuma aglutinina e tem os dois tipos de aglutinogênio, o A e o B. E o último tipo sanguíneo é o tipo O. A pessoa do tipo O, ela é bastante interessante. Ela não tem nenhuma proteína, nenhum aglutinogênio na membrana de suas hemácias. Já lá no plasma sanguíneo, ela tem os dois tipos de anticorpos. Por que ela pode ter os dois tipos de anticorpos? Justamente porque ela não tem nenhuma proteína na sua hemácia. Então, não haveria a coagulação, não haveria a reação antígeno-anticorpo, porque ela não tem antígeno. Isso vai acarretar alguma mudança ou alguma prejudicar essa pessoa que é do tipo O? Não, pessoal. Porque essa questão de anticorpos, de aglutinina, aglutinogênio, de tipos sanguíneos, isso só vai nos dar informação dos tipos sanguíneos. Não acarreta nenhuma mudança no papel da hemácia. O papel da hemácia, nós vimos lá nos primeiros slides, que é transportar oxigênio. Então, a mudança aí dela ter proteína na membrana da hemácia ou ela não ter, não causa nenhuma modificação nisso. Recapitulando o que a gente aprendeu, nós vimos que o sangue do tipo A, ela tem na membrana de suas hemácias aglutinogênio do tipo A. Lá no plasma sanguíneo, eu tenho aglutinina anti-B, justamente para não haver a coagulação. A pessoa do tipo B, tem o tipo sanguíneo B, ela vai ter aglutinogênio, ou também chamado de antígeno B, na membrana de suas hemácias. Lá no meu plasma sanguíneo, eu tenho as aglutininas ou os anticorpos anti-A. A pessoa do tipo AB, ela tem os dois tipos de aglutinogênios, ou seja, os dois tipos de antígenos, mas ela não tem nenhuma aglutinina, ou seja, nenhum anticorpos, lá no meu plasma. Aliás, no plasma dela, né? E a pessoa do tipo O, ela tem ausência desses aglutinogênios e ela tem os dois tipos de aglutininas, o anti-A e o anti-B. Depois de vermos um pouquinho sobre as características de cada tipo sanguíneo em relação aos antígenos e anticorpos, é interessantíssimo a gente aprender um pouquinho sobre as transfusões sanguíneas. A maioria das questões do sistema BO de genética, nesse quesito, ele trabalha em cima das transfusões sanguíneas. Então, vocês têm que aprender. Vocês vão ter que aprender para fazer as avaliações de vocês. Quem doa para quem pode doar para quem e quem pode receber de quem. Ou seja, aqui em grupo sanguíneo o A pode doar, quem o A pode receber, enfim. Para isso eu fiz uns esquemas para vocês. É um desenho, não é um João Vitor da vida, não é uma Liza da vida, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Essa primeira imagem é para verificar sobre o A. A pessoa que é do tipo sanguíneo A. Então, de antemão, eu queria informar vocês que cada tipo sanguíneo, ele pode doar para ele mesmo. Como assim? A pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela pode doar sangue para todos os tipos, outras pessoas que têm o sangue A. A pessoa do B pode doar para o B, o AB para o AB e o O para o O. Mas, além disso, eles também podem doar sangue para outros tipos sanguíneos. E é isso que a gente vai ver. Então, vamos analisar só o A. Vocês estão olhando que tem uma setinha e tem uns xizinhos. E tem outros que tem uns Vzinhos. Então, vamos lá. Primeiro, analisar. A pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela pode doar sangue para o tipo sanguíneo B? Analisem só essa setinha do A para B. Vocês estão vendo que tem um xizinho dizendo que não. Por que que não? Porque, pessoal, a pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela tem proteína A. E lá
Já a pessoa que tem o sangue B, ela tem anti-A, ela tem anticorpos A. Então, eles poderiam se ligar. Da mesma forma, a pessoa do tipo A, ela tem o anticorpo B, que podia se ligar com o sangue da pessoa do tipo B e poderia sim coagular. E nós sabemos que se existir uma coagulação, ou seja, se uma pessoa receber um sangue que for incompatível com o seu, que não puder, as hemácias desse sangue podem se aglutinar, se aglomerar, entupir os capilares sanguíneos e causar a morte. Então, o A não pode doar sangue para o B e vice-versa. O A pode doar sangue para o O? Também não. Por quê? Porque o O ele tem dois anticorpos, o A e o B. E esse anticorpo A se ligaria com a proteína A do seu tipo sanguíneo. O A pode doar sangue para o AB? Sim, porque o AB. Esse outro desenho nós vamos analisar agora o sangue do tipo B. O sangue do tipo B, nós vamos ver que ele pode doar para ele mesmo. Pode doar para o A? A gente já viu que não, porque pode acontecer aglutinação. Esse sangue tipo B pode doar para o O? Também não, porque nas suas hemácias vai ter o que? Proteína A. E lá no O eu tenho anticorpos anti-A, anti-B, então pode aglutinar. Esse sangue B pode doar para o AB? Sim, porque eu não tenho nenhum anticorpo lá no AB. Agora nós vamos analisar o sangue do tipo AB. Olhem as setinhas. O AB pode doar sangue para ele próprio. Pode doar sangue para uma pessoa do tipo A? Não. Por quê? Porque apesar dele não ter nenhum anticorpo, mas ele tem proteína A e B. E essas proteínas poderiam se aglutinar com os anticorpos do A. Da mesma forma, por B, vocês olhem a setinha que tem um xizinho, está dizendo que não, realmente não pode. O AB não pode doar sangue para o B. Por quê? Justamente a mesma coisa. Como ele tem as duas proteínas A e B, eles podem se juntar e aglutinar. Pode doar para o O? Não. Por quê? Porque o O tem os dois tipos de anticorpos e o AB tem os dois tipos de proteínas, então também esse sangue poderia aglutinar. Então, o AB, ele pode doar sangue somente para ele. E agora, por último, nós temos o O. A pessoa do tipo sanguíneo O, ela pode doar sangue para o tipo B? Pode. Pode doar sangue para o tipo A? Pode. Pode doar sangue para o tipo AB? Pode. Ele pode doar sangue para ele mesmo? Também pode. Mas por quê, pessoal? Porque a pessoa que é portadora do tipo de sanguíneo O, ele não tem aglutinogênio A ou B, ou seja, não tem antígeno na membrana de suas hemácias. Nós chamamos esse tipo sanguíneo de doador universal. É aquele que pode doar para todo mundo. Mas aí vocês podem me perguntar, mas o plasma dele tem anti-B e anti-A. Mas, pessoal, eu posso até te chamar que esse tipo O, ele é doador universal de hemácias. O que se doa são as hemácias sanguíneas. E como ele não tem nenhuma proteína na sua hemácia, na membrana da sua hemácia, então ele pode doar para todo mundo. Entenderam? Ou seja, eu posso chamar ele como o doador universal de hemácias. Como a gente já sabe como ocorrem as doações de sangue, então quem pode receber se torna muito fácil. Então vamos lá. Nós sabemos que todos os tipos sanguíneos, podem doar para ele mesmo. Pronto, então o A doa para o A, o B pode doar para o B, o AB para o AB e o O para o O. Sabemos também que o O é doador universal, então o O vai doar para todos. Quando nós vamos analisar a questão novamente de antígenos e anticorpos, nós vamos ver que o A ele só recebe dele mesmo e do O. O B recebe do B e do O. O AB, como ele é receptor universal, então ele vai receber de todos os tipos sanguíneos. E o O, apesar dele ser doador universal, ele só recebe sangue dele mesmo. O caso do sistema BO é o mesmo caso daqueles coelhos que a gente estudou, daquela herança dos coelhos. Chinchila, albino, Himalaia, enfim.
Aquele caso lá que a gente estudou no começo do ano era um caso de alelos múltiplos, onde eu tinha em um gene mais de uma variação alélica. Então, esse mesmo caso lá acontece aqui no sistema ABO. Eu tenho no cromossomo 9, nossos cromossomos eles são agrupados em pares. Então, lá no cromossomo 9, eu tenho 3 alelos. E esses alelos, eles dão os seguintes genótipos, os seguintes fenótipos. O sangue, o A, o B e o O. O AB é uma junção do A e do B. No sangue tipo AB, eu tenho uma codominância. Então, a gente já aprendeu bem direitinho onde é que vinha esses fenótipos, né? Vamos aprender lá no gene, na questão do alelo, como é que esse genótipo se comporta. A pessoa que é do tipo sanguíneo A, ela pode ter 2 tipos de genótipos. Um genótipo homozigoto dominante, que é esse azão, 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 e outro homozigoto recessivo, azão, izinho. Vocês notem que eu não falei o I azão, eu falei só azão, azão. Por quê? Porque quando a gente for analisar esse genótipo, a gente vai desconsiderar esse I grande. A gente vai olhar só para a questão do expoente, das letrinhas que estão lá em cima, tá bom? Outra coisa, o Izinho, pessoal, significa o alelo recessivo. O Izinho é o alelo recessivo. Então, vamos lá. O B, o sangue do tipo B, ele pode ser homozigoto, letrinhas iguais. Então, homozigoto, Bzão, Bzão, ou heterozigoto, Bzão, Izinho. Já o AB, eu tenho uma junção do A e do B. Olha aí na tabela. A tabela tem, Iazão e Bzão, ou seja, eu tenho Azão, Bzão. É uma junção dos dois. Ele não pode nunca se juntar com um heterozigoto, ou seja, nunca pode ser o AB heterozigoto, no sentido de ser um dominante e um recessivo. Por quê? Porque se eu colocar azão, izinho, ele deixa de ser AB, ele passa a ser A. Se eu colocar Bzão, izinho, ele deixa de ser AB e passa a ser B. Então, o AB é um caso de codominância. E o tipo sanguíneo O é o tipo sanguíneo que nós chamamos de recessivo, é Izinho, Izinho. Nos outros vídeos eu vou mostrar para vocês a resolução de algumas questões e aí vocês vão tirar a dúvida como é que eu vou utilizar esse genótipo. Depois que vocês já aprenderam que existem 4 tipos sanguíneos, quais as características de cada tipo sanguíneo desse, aprenderam os genótipos, os fenótipos, aprenderam como é que se dá as transfusões de sangue, vocês devem estar se perguntando como a gente descobre que tipo sanguíneo a gente tem, já que isso é tão importante. Pessoal, é um exame, é uma técnica muito simples, muito fácil, só é preciso de uma lâmina dessa de laboratório que a gente tem, 2 reagentes, um reagente com anticorpos A, que é chamado de anti-A, outro reagente com anticorpos anti-B, e pronto, e uma gotinha de sangue. Então, o que é feito? Imagine aí que eu quero descobrir o meu tipo sanguíneo, Eugeniele. Aí eu vou lá, dou um pequeno furo, no caso quem faz isso é o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, né? Um pequeno furo no dedo e coloco 2 gotinhas de sangue em 2 lâminas diferentes. Quando eu coloquei olhem essa primeira imagem, viu? Quando eu coloquei essas 2 gotinhas de sangue, eu coloquei um reagente em uma das lâminas, reagente com anticorpos A, chamado de anti-A, em outra lâmina, reagente com anticorpos B, chamado de anti-B. Coloquei uma gotinha em cada e deixei esperando. Com o passar do tempo, eu comecei a notar que naquele lâmina que colocou o anticorpo A, o sangue começou a coagular, começou a aglomerar. Ele ficar com esse aspecto aí que vocês estão vendo aí. Quando ele começou a coagular, então já me deu a ideia, ou já me deu a certeza de que o meu tipo sanguíneo era A. Por quê? Pessoal, só há a aglutinação se o anticorpo se unir com o antígeno, ou seja, o aglutinogênio se unir com a aglutinina.
E quando é que isso pode acontecer? Se eu coloquei anticorpo A e se ele se aglomerou, isso me diz que o meu sangue tem proteína A para poder acontecer isso. Então, em síntese, se onde você colocar o soro e aglutinar é o seu tipo sanguíneo. Se aglutinar com anticorpos anti-A, o tipo sanguíneo é A. Se aglutinar com anticorpos anti-B, o tipo sanguíneo é B. Se aglutinar tanto com anticorpos anti-A quanto anticorpos anti-B, então o tipo sanguíneo é AB. E se não aglutinar em nenhum, o sangue permanecer igual, do mesmo jeito que você colocou, então o seu tipo sanguíneo é O. Essa tabela, pessoal, é um resumo de tudo que a gente viu. Então, é importante que vocês copiem essa tabela para ficar no caderno de vocês. É um resumo de tudo. Aí vai ter os genótipos, os fenótipos, as glutininas, os aglutinogênios, para quem doa e para quem recebe. Então, o sistema BO, essa tabela é essencial. Então, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula. Eu entendo que as aulas assim são um pouco mais complicadas para vocês entenderem, para vocês visualizarem o conteúdo. Então, eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem dúvida, não estiver entendendo, resolver a questão ou não estiver entendendo o conteúdo, entre em contato comigo pelo WhatsApp qualquer hora que eu vou responder vocês, eu vou ajudar vocês. Também, se vocês preferirem que as aulas sejam através do Google Meet, né, que vocês podem tirar dúvida na hora, vocês me avisem, vocês coloquem lá na descrição do trabalho de vocês, a opinião de vocês, porque eu quero saber esse feedback de vocês, certo? Você diz, professora, a gente queria aula no Google Meet. Aí a gente marca e a gente faz uma aula só resolvendo questões desse tipo, tá bom? Então, obrigado, beijos e fiquem em casa.